Então, prazer que a gente vai dar início à mesa temática de desafio da justiça climática. Temos o prazer, então, de contar com a presença do professor Marcelo de Araújo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre o programa de pós-graduação, sempre um parceiro aqui, vem desenvolvendo atividades conosco, no nosso PPG da Unicinos. Temos também o prazer de anunciar o professor Inácio Hell, PPG Filosofia Unicinos, e a professora Márcia Jung, PPG Filosofia Unicinos. Bom, começamos com Marcelo, 30 minutos de fala para cada um, né? Já que o Marcelo já está conectado. Depois passamos a palavra à professora Márcia, professor Inácio. Tá ótimo. Marcelo, por favor. Muito obrigado, Denis. É uma satisfação estar aqui com você, com os colegas, interagindo. É sempre uma parceria que eu aprecio muito. Vou compartilhar aqui novamente a tela da qual jamais deveria ter saído, né, na verdade. Mas é o quadradinho lá em cima, né? Isso é uma flechinha lá em cima, à direita. Uma flechinha à direita lá em cima. Você já está compartilhando o conteúdo. Ah, é? A gente já está conseguindo ver. Aí. Aparece compartilhado? Aparece. Então tá. Eu não vejo vocês, mas tá ótimo então. Então, pessoal, muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês. Preferiria estar aí presencialmente. A proposta, o que eu gostaria de apresentar é uma parte ainda de uma pesquisa ainda em curso sobre essa relação entre o antropoceno e mudanças climáticas. E a ideia seria examinar isso um pouco à luz da história da ideia do antropoceno. Eu acho que, de modo geral, a gente já tem assim uma espécie de compreensão relativamente bem compartilhada acerca do que seja o antropoceno, né? Seres humanos vêm modificando o mundo natural de forma bastante agressiva, invasiva já há bastante tempo, e isso tem consequências duradouras e perpétuas na história do planeta. E, de modo bastante geral, essa ideia geralmente é denominada de antropoceno. Na verdade, no entanto, a ideia do antropoceno não é nova, ela remonta aos séculos XVIII e XIX, e eu acho que a diferença principal entre a ideia do antropoceno no século XVIII e XIX, por oposição à ideia do antropoceno contemporânea, é o caráter normativo desse conceito. Acho que, contemporaneamente, esse conceito passou a ter uma dimensão normativa negativa, né? O antropoceno é visto como uma era em que a gente não deveríamos ter entrado, ela resulta de algum tipo de intervenção ilegítima que fizemos no planeta. Mas o que é bem interessante, a meu ver, é essa contraposição no modo como o antropoceno era visto no século XVIII, mas sobretudo no século XIX, como uma espécie de triunfo do ser humano sobre a face da Terra. A gente imaginar uma observação terminológica, né? Assim, a rigor, duas coisas a rigor devem ser observadas. O antropoceno, se existisse, designaria uma época, né, que seria posterior ao Holoceno, mas em março do ano passado, pouco mais de um ano, essa Comissão Internacional de Estratigrafia, que é responsável pela normatização dos conceitos nessa área, ela rejeitou a proposta de que pudéssemos realmente falar de uma nova época na história geológica do planeta. No entanto, acho que isso não invalida a utilização do conceito, mas é por essa razão que eu vou utilizar o tempo todo aqui a expressão, a ideia do antropoceno para designar essa modificação duradoura que tem sido feita na história do planeta, né? Mas a própria comissão, ela aceita que a palavra antropoceno vai continuar sendo utilizada nesse sentido normativo, né? Eu leio, apesar de sua rejeição à comunidade formal da escala de tempo geológico, o antropoceno continuará, no entanto, a ser utilizado não só pelos cientistas da Terra e do ambiente, mas também pelos cientistas sociais, políticos e economistas, bem como pelo público em geral, continuar a ser um descritor inestimável do impacto humano no sistema terrestre. É nesse sentido que eu vou falar aqui da ideia do antropoceno e, mais especificamente, como a própria comissão sugere, né, assim, das implicações disso para as ciências sociais e para a nossa área, sobretudo, de filosofia. Mas dá para entender por que
a despeito dessa associação que se costuma fazer entre antropoceno e mudanças climáticas, é possível entender um pouco os argumentos da Comissão Internacional de Estratigrafia para rejeitar, pelo menos por enquanto, a ideia, né, do antropoceno como sendo uma nova era, um novo período da história geológica do planeta. E um livro com o qual eu aprendi bastante discussão, um livro de 2018, esse que está sendo projetado aí na tela. O livro é anterior, na verdade, né, à decisão final, então até o momento de publicação desse livro ainda havia muita discussão, os autores desse livro se propuseram a defender a ideia do antropoceno, que acabou sendo rejeitada. Mas há uma ideia bem interessante, que eu acho que vai ser a principal proposta da discussão que eu gostaria de encaminhar, para dissociarmos a ideia do antropoceno da ideia de mudanças climáticas. Há uma associação, um nexo causal, mas antropoceno e mudanças climáticas são coisas diferentes, né? Esse livro de 2018 ele já começa, bem no início do livro, já há esse aviso, né? O início de uma nova época, o antropoceno, não pode ser atribuído às emissões de dióxido de carbono após a Revolução Industrial, como normalmente se argumenta, uma vez que isso vai contra a definição científica básica de uma nova época geológica. Num texto anterior, de 2015, a mesma dupla, né? É um artigo bem interessante da Nature, um artigo curto, mas acho com o qual eu aprendi bastante sobre essa discussão também. Eles falam: os impactos da atividade humana serão provavelmente observados no registro geológico estratigráfico daqui a milhões de anos no futuro, o que sugere que uma nova época começou. Essa é uma questão importante, eu acho que para a filosofia da ciência também. A gente tem essa ideia da geologia em larga medida sobre sendo alguma coisa, sobre um passado bastante distante nosso, mas para a geologia, um problema que surge com a ideia do antropoceno é que, se faz sentido falarmos do antropoceno, isso de que a gente está falando não são das mudanças climáticas, a gente não está falando de mudanças climáticas, estamos falando do que vai ocorrer no registro estratigráfico do planeta daqui a muito, muito tempo. Provavelmente quando não haverá mais geógrafos ou geólogos ou geólogas humanos sobre a face da Terra, mas essa é uma projeção que se faz no futuro. E eu acho que essa deve ter sido uma das razões principais para a comissão ter rejeitado a ideia do antropoceno, o conceito de antropoceno, por enquanto. Então, a primeira implicação, né, desse relato que estou fazendo inicialmente, é que a gente deve distinguir na discussão sobre a ideia do antropoceno duas ideias diferentes, uma que são as mudanças climáticas antropogênicas e a outra é a modificação no registro geológico estratigráfico do planeta. A primeira tese sobre o que já vem acontecendo, as mudanças climáticas. A segunda tese é sobre o que provavelmente deve acontecer num futuro ainda muito distante. O que me parece historicamente um pouquinho, né? Eu só achei um aspecto bem interessante, me interessou bastante essa pesquisa e ela continua em curso, mas eu fiquei bastante surpreso de ver a quantidade de autores sobretudo do século XIX, discutindo as duas teses sobre a modificação do registro estratigráfico do planeta em função de ação humana e, sobretudo, em função a discussão sobre mudanças climáticas. Eu não sabia de uma discussão sobre mudanças climáticas já no contexto do século XIX. Mudanças climáticas antropogênicas, né? Há, por exemplo, esse texto do americano George Marshall, cito, o tema das mudanças climáticas. Antes de eu ler a citação, só para eu saber o quão rápido eu vou ler as passagens, eu teria 20 minutos ou meia hora para disposição? 30 minutos, Marcelo. Tá ok. Então, acho que eu posso desacelerar um pouco. Era a minha preocupação. Então, nesse texto de 1864, por exemplo, me deixou um pouco surpreso assim, essa passagem. O tema das mudanças climáticas, com e sem referência à ação humana como causa, tem sido muito discutido por Morrod, Jones, Duroux, Delamelle, Arago, Humboldt, Fuster, Gasparin, Becquerel e muitos outros escritores na Europa, e por Noah Webster, Forer, Drake e outros na América. Frasse esforçou-se por mostrar, através da história da vegetação na Grécia, não apenas que o desmatamento e o cultivo afetaram o clima, mas que a mudança climática modificou essencialmente o caráter da vida vegetal. Fecha a citação. Então, já há
no século XIX, uma discussão sobre mudanças climáticas em decorrência de ações humanas. Eu vou retornar a isso, mas eu já antecipo. Na verdade, esse debate do século XIX, no entanto, não envolve a tese sobre emissão de gases de efeito estufa, é sobretudo sobre o desmatamento. Mas me parece bastante relevante o modo como, já no século XVIII e XIX, vários autores se deram conta da capacidade que seres humanos teriam de alterar o clima, nem que seja apenas regionalmente, é, através de desmatamento, né? Há um outro autor, um alemão, esse Ernst Haeckel, nessa história natural, né, da criação, um texto de 1868, mais ou menos na mesma época desse autor americano, em que ele é ainda mais interessante, porque vários desses autores vão se referir à ideia do antropoceno com um vocabulário muito parecido desse que se consolidou agora, né? Eles vão falar em era antropolítica ou antropozoica, como aparece aqui e nos outros autores em que eu vou me referir aqui. Deixa eu apenas desbloquear rapidamente meu celular para eu retornar aqui ao meu cronômetro e poder controlar melhor o tempo. Então, eu leio essa passagem, dado que o desenvolvimento do homem e da sua cultura, que teve um efeito transformador mais poderoso no mundo orgânico do que todos os outros processos anteriores, caracteriza esta época, poderíamos também chamá-la de era humana, Menschenzeit, ou era antropolítica ou era antropozoica. Repare que há um H no antropolítico, né? Não é político, de filosofia política, o político é referido a lítico, né? Pedras criadas por seres humanos. Essa é a ideia do século XVIII. Mas é bem interessante a utilização dessa expressão, né? Era antropozoica, e, e eu continuo a leitura. Muito mais do que qualquer outro organismo, os humanos tiveram um efeito transformador, destrutivo e recriador sobre a população animal e vegetal da Terra. Por esta razão, não porque concedamos aos seres humanos uma posição privilegiada e excepcional na natureza, podemos corretamente descrever a difusão dos seres humanos e da sua cultura como início de uma fase principal, especial e final da história orgânica da Terra. Ou seja, com isso teria início a fase antropozoica. Isso que aparece no aposto aqui, que eu destaquei em amarelo, é bem importante, porque o Ernst Haeckel e o autor anterior, eles são humana no planeta. Assim, eu acho que essa passagem aqui do Haeckel já denota um pouco isso, uma certa insatisfação no modo como os seres humanos transformaram o planeta, né? E, sobretudo, no Haeckel, no Marshall, acho que isso não é tão forte, mas isso vai contrastar bastante com a posição de três autores que me parecem bem representativos da ideia do antropoceno ou da era antropozoica nos séculos XVIII e XIX. O primeiro nome eu já conhecia um pouco assim antes do início dessa pesquisa, né, o Conde de Buffon, mas os dois outros eu passei a ter contato com esses autores bem recentemente, assim, com os textos desses autores, evidentemente. Um é o Conde de Buffon, né, do século XVIII, o outro é do país de Gales, do Thomas Jenkins, e o outro é um italiano de 1873. À exceção do Buffon, os dois, Jenkins e Stoppani, também cunharam uma expressão especial para designar essa nova era, essa que a gente agora denomina de antropoceno. Eles falaram em era antropozoica, mais ou menos também como aparece aqui nessa citação do Haeckel. No que se segue, eu gostaria de focar em algumas passagens desses três autores, né, do Conde de Buffon, do Jenkins e do Stoppani, por três razões. Uma, porque os três se comprometem com essa ideia bastante positiva, assim, bastante apreciativa da capacidade que seres humanos teriam de intervir no mundo natural, né? Assim, essa capacidade de modificar radicalmente o planeta, modificar radicalmente, definitivamente, os triunfos, assim. Eles veem isso como uma coisa boa, como alguma coisa que denota, assim, alguma coisa de bastante peculiar e positivo na natureza humana. O que me parece também bastante interessante com relação a esses três autores
é que eles falam sobre mudanças climáticas antropogênicas, ainda que não especificamente em decorrência de emissão de gases de efeito estufa, mas em decorrência de desmatamento. E os três falam também da modificação antropogênica da geologia do planeta. Ou seja, esse terceiro ponto é bastante importante. Eles já estão falando de era antropozoica nesse sentido que vai ser relevante para a geologia contemporânea, ou seja, saber que tipo de modificação está sendo feita hoje que deixarão registros, que deixarão marcas, né, nas camadas rochosas do planeta daqui a milhões de anos. No século XIX, eles já estavam fazendo especulações desse tipo também. E, bem, eu já mencionei, né, a exceção, apenas o Buffon parece não ter cunhado um termo específico, mas os demais utilizam essa expressão era antropozoica, que eu estou utilizando aqui como sendo, em larga medida, equivalente a isso que eu preferi denominar de de ideia do antropoceno. Eu acho que o que subjaz a esse projeto bastante apreciativo que esses autores têm da capacidade que seres humanos têm de intervir de modo radical no clima e na estrutura geológica do planeta. É uma ideia que surge já no século XVII, assim, essa apreço pela capacidade que seres humanos teriam, né, de modificar o planeta. Eu acho que é uma passagem do discurso do método muito frequentemente citada para denotar essa capacidade, né, em que Descartes fala no discurso do método, né, como é que o método científico pode nos tornar como que senhores e possessores da natureza. E eu acho que esses três autores a que eu me referi agora, eles estão dentro desse projeto de levar a cabo a senhorar-se, né, e tornar-se possessor da natureza. É inteiramente legítimo para esses autores que seres humanos dominem o mundo natural. O mundo se torna melhor por meio da intervenção radical dos seres humanos. Então, eu gostaria de me concentrar agora, eu espero não ser muito enfadonho, mas eu acho que são algumas passagens bem interessantes desses três autores do século XVIII, do século XIX, que eu teria para ler, mas primeiramente focando no que eles têm a dizer sobre mudanças climáticas e logo em seguida no que eles têm a dizer sobre essa mudança na estrutura geológica do planeta. Estou contando aqui 17 minutos já nessa melhorar ou ajudar a obra da própria natureza por meio de sua engenhosidade, né? Então, há várias passagens do Buffon, só selecionei algumas, né? Algumas mais representativas. Eu leio, por exemplo, essas que dizem mais respeito à questão das mudanças climáticas. Toda a face da Terra hoje carrega a marca do poder do homem, que, embora subordinado ao da natureza, muitas vezes criou mais do que ela, ou pelo menos a ajudou maravilhosamente. Por isso é que por isso é com a ajuda de nossas mãos que ela se desenvolveu em toda a sua extensão e chegou gradativamente ao poder, ao ponto de perfeição e magnificência que vemos hoje. Ou seja, nós melhoramos o mundo mais do que a natureza teria conseguido fazer sozinha. E na passagem subsequente, nada parece mais difícil, para não dizer impossível, do que opor-se ao progressivo resfriamento da Terra e aumentar a temperatura de um clima. Entretanto, o homem pode fazer isso e tem feito isso. Ou seja, nós somos capazes de mudar o clima para melhor, ou seja, torná-lo mais quente. O homem pode modificar as influências do clima em que vive e pode ajustar, por assim dizer, a temperatura ao nível que lhe convier. Ou seja, somos capazes de regular o clima do planeta como nos convier, muito embora o Buffon reconheça que seja mais fácil aumentar a temperatura do clima, né, do que diminuir a temperatura. Mas o Jenkins ele tem ideias semelhantes com relação à capacidade humana para mudar o clima, né? Nesse texto de 1854, cito, é quando o homem se torna um lavrador da terra, um agricultor, que ele exerce a maior influência na produção de mudanças geológicas. Ele agora emprega sua energia para erradicar imensas florestas a fim de formar terras aráveis ou com base no seu conhecimento de química agrícola,
Ele pode queimar as florestas para que as cinzas possam adubar o solo e aumentar a quantidade da colheita. É bem conhecido dos viajantes e leitores que este processo de queima de grandes florestas para fins agrícolas é realizado em escala na América do Norte, no Brasil, em Java e em muitos países tropicais, onde vastas florestas foram completamente extirpadas. Isso ele já se deu conta da capacidade humana para erradicar florestas no metade do século XIX, né? E das consequências disso para a mudança do clima. Ainda na sequência da passagem do Jenkins, ele fala, eu cito, uma circunstância que dá uma circunstância que dá grande importância à atuação do homem na superfície terrestre é o fato de ela exercer influência na formação dos climas. A remoção de extensas florestas, especialmente nos distritos montanhosos dos países quentes, produz uma grande e duradoura mudança nas condições de umidade na atmosfera. Como ilustração da influência da ação humana sobre os climas, pode-se afirmar que os cientistas consideram que o clima da Europa é muito mais quente hoje do que era nos dias dos romanos, e que esta melhoria, este improvement, se deve à eliminação das antigas florestas. Ou seja, apenas repetindo o que já está no conteúdo da passagem, o clima melhorou na Europa, ficou mais quente, porque vastas porções de florestas foram extirpadas, e o mesmo ocorreu no Brasil. Ele reconhece isso, ele fala lá da Guiana, né, que o clima ficou muito melhor na Guiana, ficou mais quente, e é claro que ele estava falando isso a partir de uma perspectiva europeia. Aí as passagens que eu tenho em mente agora são passagens que esses autores eles vão focar no outro aspecto que é coberto pela ideia do antropoceno, que diz respeito à modificação não do clima, mas do registro estratigráfico do planeta, ou seja, dessas camadas de rocha, né, que formam a geologia do nosso planeta, por assim dizer. Eu leio todas as rochas recentes denominadas em nossa de sua divisão inferior conter fósseis de todas as espécies de conchas existentes, sem quaisquer restos ou vestígios da raça humana. Essa é uma citação bastante significativa, que ele está dizendo, para justificar a utilização dessa palavra antropozoica, muito parecida com antropoceno, né? É que haverá no futuro, mas ainda não há no presente, human life rocks, ou seja, rochas de vida humana, que pode designar tanto seres humanos fossilizados, como também rochas que surgiram em função da ação humana. De modo geral, isso não é um objeto de investigação na geologia, porque os seres humanos não fizeram novas rochas, mas essa é a perspectiva epistemológica que eu acho que está surgindo agora na geologia, essa segundo a qual ela está lidando também, ou passará a lidar, se houver realmente a aceitação da ideia do antropoceno como sendo uma época geológica, ela vai passar a lidar com um tipo de rocha que ainda não existe, mas que vai passar a existir e só vai passar a existir por conta de influências humanas. Aqui a gente percebe a dificuldade e a reticência, né, que a área científica, essa área da geologia, mostrou em si ainda reticente na aceitação da ideia do antropoceno como sendo uma época nova na história geológica do planeta. Mas essa ideia aparece também no Stoppani, né, no curso de Geologia de 1873. Ele fala o seguinte: admitamos, mesmo que seja extravagante, a hipótese de que alguma inteligência venha estudar a Terra quando a descendência humana, como aquela que povoou os mundos antigos, tenha desaparecido completamente. O suposto geólogo, querendo fazer a geologia de nossa época, acabaria narrando a história da inteligência humana. Me parece bem interessante o que ele está propondo aqui também, a título de implicações para as ciências sociais, né, que ele está dizendo daqui a muitos milhões de anos, talvez não haja mais seres humanos, mas se houver vida inteligente capaz de fazer geologia, né? O que eles vão descobrir com o novo registro estratigráfico do planeta assim,
provavelmente uma nova forma de vida, quer dizer, uma forma de vida do passado. Eles vão utilizar a geologia para tentar reconstruir o passado. Então, aqui é bem interessante também essa passagem do Stupani, que eu acho que ele é o problema que a estratigrafia teve mais recentemente, ano passado, na verdade, em que ele fala o seguinte: a era antropozoica é uma era que já começou. O geólogo não consegue sequer prever o seu fim. Quando dizemos era antropozoica, não estamos olhando para o pequeno número de séculos que existiram, mas para aqueles que existirão. Ou seja, a era antropozoica já começou. O problema é a gente ter um registro de que isso já começou. Acho que essa foi a grande implicação assim do pessoal da área, né, de geologia para, pelo menos por enquanto, rejeitar essa ideia. Pelo que eu li, são necessários 10 anos, o que é nada na história geológica do planeta. São necessários mais 10 anos para se colocar novamente à discussão a existência ou não o início ou não de uma nova era, nova era não, um novo período na história geológica do planeta. Mas entre as pessoas, mas houve vários estudos, né? Esse, por exemplo, eu cito só uma passagem desse estudo, que foi submetido à comissão na tentativa de defender a proposta essa que, como eu já enfatizei, foi rejeitada. Mas eu só vou ler essa passagem para denotar novamente essa ideia. Essa é uma ideia, o antropoceno, nesse caso, compreendido como uma nova era na história geológica do planeta, é uma tese sobre o futuro, não uma tese sobre o presente. Daí eu acho que às vezes uma certa confusão quando se faz uma associação muito rápida entre mudanças climáticas e antropoceno. Eu leio a passagem, está num relatório de 2024. Embora a defesa do antropoceno se baseie no registro estratigráfico atual e não no registro futuro, é claro, não pode ser no registro futuro, que não existe ainda, algumas mudanças críticas serão geologicamente duradouras e impedirão o regresso às condições do Holoceno. As mudanças físicas, como a presença de novos materiais, por exemplo, plástico e concreto, e características geomorfológicas, como barragens e de detritos remanescentes. As consequências climáticas serão mais prolongadas, dada a longa vida útil do CO2 atmosférico e do calor e CO2, né, armazenado no oceano. Ou seja, há essa conexão entre mudanças climáticas e alteração do registro estratigráfico do planeta para a caracterização do antropoceno, mas, na verdade, são coisas diferentes. E, no entanto, o pessoal da área está dizendo que as mudanças climáticas vão ter consequências ainda mais prolongadas do que essas que vão ficar no registro estratigráfico do planeta. Mas o que é importante enfatizar é uma tese sobre o futuro, na verdade. Esse é um livro que acabou de ser lançado, eu estou terminando de ler, mas é bem interessante, que é exatamente sobre uma tese sobre o futuro, é uma especulação. São pessoas da área, né, esses Alavids, o livro Descartes, né, introduz esse conceito. Na verdade, o conceito não é desses autores, né, mas de tecnofósseis. Assim, a gente pensa, né, em fósseis de dinossauros, fósseis de aves, mas a gente nunca, talvez tenha parado para pensar na ideia de fósseis de telefones celulares, fósseis de carros, fósseis de fogão, etc, etc. Mas essa é a ideia, vai passar a fazer parte do registro estratigráfico do planeta também, o que vai ser um trabalho bem interessante para a geologia do futuro, analisar esse tipo de fóssil, que para nós não constituiria ainda um tipo de fóssil, mas esse tipo de pesquisa no futuro longínquo seria bastante importante para tentar entender. Em decorrência dessa discussão recente, um conceito que tem sido utilizado é esse, de tecnofóssil, né? Nós nos acostumamos à ideia de fósseis de dinossauros, de peixes, de conchas, etc, etc. Mas haverá com muita probabilidade um momento na história geológica do planeta em que haverá também fóssil de telefones celulares, de rodas, de máquinas, desse mundo de coisas humanas que nos cercam. E isso vai ser um dado importante para
a geologia do futuro e tentar entender o que ocorreu no passado, mas esse é ainda um futuro bastante distante. Mas essa me parece uma implicação bem interessante dessa discussão sobre o antropoceno como uma tese sobre o futuro, mas não sobre o presente. E até aqui a proposta foi tentar mostrar o quanto autores do século XIX já tinham antecipado essa ideia da geologia como sendo uma disciplina que vai, no futuro, examinar esse tipo de fóssil, né? Eles só não tinham, não utilizaram exatamente esse conceito tecnofóssil, mas em vários textos desses três autores, sobretudo, na verdade, do Jenkins e do Stoppani, há essa ideia do que ocorrerá no futuro. Então, o que eu estava concluindo, até me dar conta de que o microfone estava desligado, são apenas algumas implicações para ciências que ocorreu no passado, e eu acho que isso nos permite compreender um pouco melhor também o que levou a comissão a rejeitar a ideia do antropoceno como como uma época geológica, né, uma nova época geológica, ou seja, a geologia contemporânea rejeitou a tese do antropoceno como uma época geológica, porque aparentemente a geologia não costuma ser compreendida como uma disciplina sobre como as coisas serão num futuro ainda muito distante, mas como elas eram no passado distante. Mas essa concepção, essa mudança de paradigma dentro da geologia, eu acho que pode mudar daqui para frente. Eu acho que pode ser uma implicação interessante para a filosofia da ciência, se dar conta de como é que pode estar surgindo aqui agora um novo paradigma de geologia. É, e. Marcelo, sempre Oi. desculpa, mas já o seu tempo já passou. Ah, tá. Então, eu parto rapidamente, então, já para a última implicação, que seria essa, né? Assim, se a gente se dá conta de que autores do século XIX já tinham falado da ideia do antropoceno, já tinham escrito sobre a capacidade humana para mudar o clima através do desmatamento, de erradicação de florestas, a pergunta é se isso não deveria ser utilizado como um argumento a mais agora sobre a responsabilidade dos países desenvolvidos pela situação do clima atual. Ou seja, essa grande discussão sobre até que ponto os países desenvolvidos são ou não responsáveis pela crise climática. Eu acho que uma implicação dessa discussão histórica é a constatação de que, na verdade, o conhecimento acerca da capacidade humana para alterar o clima é bem mais antigo, o que talvez nos dê ainda mais argumentos para repensarmos questões de atribuição de responsabilidade no âmbito da crise climática. Peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo, agradeço muito ao meu colega Denis e pelo empenho da colega também em garantir que eu pudesse participar online sem problemas. Muito obrigado. Ótimo. Você para o compartilhamento ali da sua tela, por favor. Vamos seguir, depois abrimos para o debate. Tá ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o professor Denis Coitinho, coordenador do nosso PPG em Filosofia, que é o organizador aqui deste evento. Cumprimentá-lo e também cumprimentar o colega Inácio Helfer e ao colega Marcelo de Araújo, que está online conosco. Também saudar os demais convidados, professor Helder, Gelson, que estão aqui conosco, os nossos estudantes presencialmente aqui, e a nossa plateia virtual, que também permanece aqui conosco, né? Então, eu preparei uma exposição hoje justamente para dialogar alguns aspectos a partir do autor que eu venho trabalhando com mais profundidade ultimamente, que é George Agamben. E a inspiração para essa apresentação se dá justamente nessa pequena obra, que é pequena somente em tamanho, mas tem um conteúdo bastante importante. Eu me dedico a analisar o primeiro capítulo dela, que se chama justamente Quando a Casa Queima, né? Reflexões, então, ambientais e geopolíticas a partir de George Agamben. É uma leitura que eu faço, olhando para esse escrito dele, que é do ano de 2020, se não estou enganada aqui, só confirmando, 2020. E vejam bem,
Agamben, ele é muito conhecido, muito reputado pelo projeto político-filosófico dele, do Homo Satir, né, que tem 9 volumes e que ele terminou com a publicação do livro O Uso dos Corpos. Então, Agamben, ele é muito conhecido dentro desse âmbito, sobretudo. Entretanto, ele me motivou a pensar essas reflexões ambientais, né, e geopolíticas, então, a partir desse seu escrito aqui. E nosso pátio de Heráclito, né, quis trazer aqui o nosso ambiente da Unicinos. Pois bem, é impossível a gente discutir filosofia política e não se ocupar, não se preocupar das implicações ambientais e geopolíticas que estão nos assolando, que vem compondo aí a nossa realidade há vários séculos, na verdade, né? Então, a partir de Agamben, fiz aqui um recorte de algumas imagens da nossa atualidade, né? À esquerda, aquela senhora ali está na Ucrânia, na bolinha do meio ali, aquela foto se refere a Gaza, a bolinha superior à direita é o ataque do Hamas, e embaixo aqui a nossa enchente de 2024, né? Inesquecível pelos piores motivos possíveis. Refiro-me também, ainda além do evento das guerras e das enchentes que ocorreram, a também aos incêndios impressionantes que ocorreram na Califórnia e aqueles que nunca deixam de ocorrer dentro do Brasil. A exploração do petróleo, que o Gelson estava problematizando aqui, eu vou chegar na segunda parte da minha exposição, né? E ao problema da monocultura. Eu traço esse panorama justamente com ganchos muito específicos de realidades, a partir da provocação de Agamben, dizendo que a casa literalmente queima. Né? Então, eu gostaria aqui de propor a leitura de alguns excertos que eu escolhi de dentro da obra dele, para que nós possamos pensar essas realidades, né? Então, trago aqui uma foto de um dos incêndios da Califórnia agora neste ano, né? E aqui, então, cito Agamben. Que casa está queimando? O país onde vive, a Europa, o mundo inteiro? Talvez as casas e cidades já estejam queimadas. Não sabemos desde quando, numa única e imensa fogueira que fingimos não ver. De algumas restam apenas pedaços de muro, uma parede pintada, uma parte do teto. Nomes, muitíssimos nomes já devorados pelo fogo. E, todavia, os recobrimos tão zelosamente com gesso branco e palavras mentirosas que parecem intactos. Vivemos em casas, em cidades queimadas de cima a baixo, como se ainda estivessem em pé. As pessoas fingem viver aí e saem pelas ruas mascaradas entre as ruínas, como se ainda fossem os bairros familiares de outrora. Claro, vocês aqui entendem, né, e muitos sabem, porque estão estudando Agamben ou já leram alguma coisa dele, que Agamben faz um diagnóstico do nosso presente muito duro, muito impressionante e nada alvissareiro, né? Isso não quer dizer que ele também não nos ofereça pistas e possibilidades de pensar um outro futuro. Isso nós vamos ver aqui no último slide que eu trago. Mas essa descrição, ela impressiona porque, de fato, ele está fazendo um diagnóstico do nosso tempo. Ele não está olhando para um fato isolado somente, né, Inácio? Eu acho que ele está aqui tentando se ocupar de um fenômeno que vem se desenvolvendo há pelo menos uns 250 anos, 200 anos ao menos, né? E que eu teorizo, eu hipotetizo, embora o Agamben não assuma isso dentro da obra dele, que o diagnóstico que ele faz é um diagnóstico sobre o niilismo, que Nietzsche já havia percebido, né? Mas a minha própria tese de doutorado se enfrentou com o problema de que Agamben não acredita claramente a influência que Nietzsche tem dentro da obra dele, né? Então a gente pode discutir isso um pouco melhor depois. Mais uma imagem aqui que retrata esta casa que queima, não só queima como inunda, né? Porto Alegre no ano passado, nosso mercado público. Que, citando Agamben então novamente, né? Que uma civilização, uma barbárie afunde para não se levantar mais, isso é algo que já aconteceu. E os historiadores estão habituados a marcar e datar rupturas e naufrágios. Mas como testemunhar acerca de um mundo que está se arruinando de olhos fechados e rosto coberto? De uma república que desmorona sem lucidez nem orgulho, em abjeção e medo? A cegueira é tão mais desesperada porque os náufragos pretendem governar o próprio naufrágio.
juram que tudo pode ser mantido tecnicamente sob controle. Ou melhor, sob controle, né? Que não há necessidade nem de um novo Deus, nem de um novo céu. Apenas de proibições especialistas e médicos. Pânico e infâmia. Aqui eu vou trazendo assim com esses títulos, né, as reflexões que esses excertos me suscitam, né? Nós vivemos, e isso é uma das grandes teorias da filosofia política gambeniana, que nós vivemos em um estado de exceção que virou norma. Pelo menos é o que ele propõe, o que ele argumenta ao longo do Homo Sacer, né? De todo esse projeto de 9 obras que ele escreveu. O campo como paradigma político da modernidade, o estado de exceção tornado regra, democraticamente, né? Então, previsto constitucionalmente, tudo isso são diagnósticos que a Agamben vai traçando a respeito do nosso tempo. E aqui a foto é de Arroio do Meio, né? Uma cidade do Vale do Taquari que foi absolutamente devastada na enchente de 24. Cito a Agamben novamente. Uma cultura que se sente no fim, já sem vida, procura governar como pode a sua ruína por meio de um estado de exceção permanente. A mobilização total na qual Inger via o caráter essencial do nosso tempo é vista por essa perspectiva. Os humanos devem ser mobilizados, devem se sentir a todo instante numa condição de emergência, regulada nos mínimos detalhes por quem tem o poder de decidi-la. Mas enquanto a mobilização tinha, no passado, o poder de aproximar os humanos, agora procura isolá-los e distraí-los uns dos outros. Avanço mais um pouco. Aqui uma foto, né, de um ataque ao Irã, agora, recentemente, então, na guerra que Trump chamou ontem de a Guerra dos 12 Dias, mas que, não sei, parece não ter acabado. Pois bem, mais uma citação aqui de Agamben. Então, desde quando a casa queima? Desde quando está queimada? E aqui vocês veem por que né, eu evoco a figura do diagnóstico nihilista, né? Não Agamben sendo nihilista, mas ele olhando para o fenômeno nihilista em curso. Certamente há um século, entre 14 e 18, algo aconteceu na Europa, que lançou nas chamas e na loucura tudo o que parecia restar de íntegro e vivo. Depois, novamente, 30 anos depois, a fogueira se reacendeu violentamente por toda parte. E, a partir de então, não cessa de arder, sem tréguas, soterrada, apenas visível sob as cinzas. Mas talvez o incêndio começou já há muito, quando o cego impulso da humanidade em direção à salvação e ao progresso se uniu à potência do fogo e das máquinas. Tudo isso é notório e não adianta repetir. Pelo contrário, é preciso se perguntar como podíamos continuar a viver e pensar enquanto tudo queimava. O que restava de algum modo íntegro no centro da fogueira ou em suas margens? Como conseguimos respirar entre as chamas? O que perdemos? A quais destroços ou imposturas nos agarramos? E agora, que não há mais chamas, mas apenas números, cifras e mentiras, certamente estaremos mais fracos e sozinhos, mas sem compromissos possíveis, lúcidos como nunca antes. Estou quase chegando no fim aqui dessa exposição dos trechos, né, que vão fundamentar a segunda parte da minha exposição. E aqui, então, trago uma das imagens de Gaza, né, uma das tantas que poderiam ser compartilhadas aqui, que demonstram o genocídio em curso, né, mais de 55 mil pessoas mortas, num conflito que entrou em segundo plano mais uma vez, né, no cenário geopolítico em função da guerra de Israel com o Irã. E vejam bem, o que a Agamben diz aqui sobre a questão da vida nua, né? Que Gaza é uma das expressões concretas da vida nua, como tantas outras, como a Guerra do Sudão, como as vidas perdidas no conflito da Ucrânia, por exemplo, né? Na guerra da Ucrânia, não é um conflito, é uma guerra. E é como se o poder procurasse apreender de todas as formas a vida nua que produziu, e todavia, por mais que se esforce para se apropriar dela, para controlá-la com todos os dispositivos possíveis, agora já não apenas os policialescos, mas também médicos e tecnológicos, ela sempre lhe escapará porque é,
por definição, inapreensível. Governar a vida nua é a loucura do nosso tempo. Humanos reduzidos à sua pura existência biológica não são mais humanos. Governo de homens e governo de coisas, das coisas conhecidas. Então, o último slide de citações de Agamben, eu trago aqui uma imagem de uma comunidade, né, de uma favela no Rio de Janeiro. Para nós sozinhos, não pode haver salvação. Isso me interessa muitíssimo trazer essa citação justamente pela abertura ética que ela está trazendo aqui nessa fala. Para nós sozinhos, não pode haver salvação. Há salvação porque os outros existem. E isso não por razões morais, porque deveria agir em prol do bem deles. Apenas porque eu não estou só, há salvação. Posso me salvar apenas como um entre tantos, como outro entre os outros. Sozinhos, essa é a verdade especial da solidão, não tenho necessidade de salvação. Aliás, sou propriamente insalvável. A salvação é a dimensão que se abre porque não estou só, porque há pluralidade e multidão. Então, a partir dessa contextualização, digamos assim, teórica, né, dessa fundamentação que eu trago de dentro dessa obra Quando a Casa Queima, eu proponho que façamos um olhar para duas coisas em curso dentro do nosso país, né? Depois que nós olhamos aqui para todas essas realidades de conflitos em curso que estão ocorrendo nesse momento, né, eu proponho que nós nos ocupemos com duas coisas específicas para pensarmos aqui juntos, né? A contradição energética que representa a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, né? O Gelson estava comentando, e o próprio Luiz também reitera isso, né? O Luiz Roden reitera aqui conosco, que é uma realidade que não tem mais retrocesso, isso vai ocorrer, né? Mas estamos aí às vésperas da COP30, né? Esse grande evento que vai ocorrer no Belém do Pará, e todos os protestos que estão havendo, né, no Brasil, no exterior, a própria Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, né, concedeu 19 áreas para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Gente, isso é muita coisa. Então, esse leilão ocorreu no dia 17, semana passada, né? E aqui eu trago essa informação. O cacique Ninauá Runicui, liderança do povo Runicui do Acre, chamou de contradição energética a posição do nosso país. E aqui, então, citando ele textualmente, o Brasil pode ser parte da solução, mas isso exige coragem política para dizer não aos leilões de fósseis e sim a proteção permanente de todos os biomas de seus povos. Estamos aqui para lembrar, a COP não pode ser palco de marketing climático. Ela precisa ser ponto de virada. E a virada começa agora, diz essa liderança do povo indígena. Então, reparem, o que isso tem a ver com a casa que queima? Tudo a ver com a casa que queima. Exploração do petróleo na Foz, no Amazonas, o perigo ambiental que isso representa, né? E seria mais um elemento aí de risco que está sendo aposto à já realidade muito sensível dos nossos biomas, né? Então, aqui a gente está falando lá de um bioma que geograficamente está longe aqui do Rio Grande do Sul, mas não importa, nós estamos, a casa é única, né? Essa casa que queima não é a casa no Amazonas, a casa na Europa que está conflagrada, ou no Oriente Médio. A crise ambiental e a crise geopolítica, elas têm conexões muito evidentes, muito tristes e inconvenientes, na verdade, não são crises separadas. Então, precisamos olhar para esses fenômenos, né, para esses fatos que estão ocorrendo. E, por exemplo, Ilan Zugman, diretor da 350.org para América Latina e Caribe, avaliou que o país, então citamos, não será um líder climático enquanto continuar alimentando essa crise. É um paradoxo. Não se trata apenas de emissões, mas de injustiça. Ao leiloar a floresta e o litoral amazônico para as petroleiras, o governo viola os direitos dos povos indígenas. Coloca comunidades tradicionais em risco e acende o pavio da destruição que diz querer evitar. Precisamos ver um plano real para uma transição energética justa e sem os fósseis, afirmou. Então, o mesmo país, né, o Brasil, que está na Alemanha liderando
negociações climáticas, que é essa notícia do dia 19/6, leiloou 19 novos blocos exploratórios na foz do Rio Amazonas. Como a gente entende um paradoxo dessa natureza? Né? Enfim, e aqui é desagradável e triste dizer, mas isso tudo está ocorrendo dentro de um governo progressista. E é verdade, né? É a nossa realidade que nós estamos enfrentando aqui. Isso, então, foi o meu primeiro recorte em termos de Brasil. O segundo recorte que eu passo é o PL da devastação, né? Que é outro paradoxo que nós estamos vivendo às vésperas da COP30. Os ambientalistas já denunciam esses retrocessos há tempo, né? O impacto sobre a biodiversidade e a pressão dos setores econômicos no Congresso. Então, essa reportagem aqui é do Brasil de Fato, saiu no dia 17, né? E aí eu trago um pouco a realidade aqui para o bioma Pampa do Rio Grande do Sul, né? Que é o bioma que nos representa, digamos assim, em termos brasileiros. Então, no Rio Grande do Sul, temos esse bioma ameaçado, com campos e banhados ricos em biodiversidade, né? E o projeto de lei, então, 2159 de 2021, que tem esse apelido famigerado, né, de PL da devastação, ele vai agravar essa situação já periclitante do bioma Pampa, né? Então, os especialistas apontam riscos da flexibilização do licenciamento ambiental, porque tem algo chamado do autolicenciamento, né? Então, ou seja, é nada mais do que um sistema eletrônico onde a pessoa que quer passar por esse autolicenciamento carrega documentos, comprova de alguma maneira que vai se comprometer com os critérios ali para manutenção da biodiversidade, mas isso é uma flexibilização, né? Isso é uma flexibilização ambiental que pode ter efeitos em cascata. Denis, como é que eu estou de tempo? Também. Tô bem? Tá. Então, esse autolicenciamento é outro dos pontos críticos, assim, né, desse PL da devastação aí. Ele foi aprovado no Senado em maio e enviado à Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora Tereza Cristina, do PP aqui do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação para destravar obras e empreendimentos no Brasil. O critério é um critério, evidentemente, econômico, né? Já setores ambientalistas criticam que a medida esvazia a atuação de órgãos de controle em projetos que podem causar danos ao meio ambiente, né? E aí tu tá com isso daqui fragilizando a atuação dos órgãos ambientais que fiscalizam, né? E que são tidos por muitos setores do agronegócio, por exemplo, como órgãos que são um retrocesso, porque eles ficam impedindo que o desenvolvimento chegue nos lugares, né? A gente já conhece esse discurso, eu acho que não é de hoje, né? Não é uma novidade. Aqui uma imagem bela, né, dos nossos campos do Pampa. Então, muito do que está sendo discutido em âmbito nacional com esse PL, né, esse projeto de lei, é uma realidade no Rio Grande do Sul. Em 19, sob críticas de setores ambientalistas, o nosso governo estadual aqui, do governador Eduardo Leite, ele alterou quase 500 artigos do Código Ambiental do Estado, né, que era fruto de um debate com a sociedade, ele foi construído coletivamente, né? Então, a pesquisadora e servidora aposentada da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a nossa FEPAM, e da Fundação Zoobotânica, a bióloga Luísa Chomenko, ela destaca que esse projeto discutido no Congresso Nacional, ele se inspira, infelizmente, né, no enfraquecimento das normas do licenciamento ambiental aprovadas no Rio Grande do Sul. E aqui ela diz, isso é, como se diz, dar o galinheiro para as raposas ficar cuidando. Nós temos artigos que liberam de licenciamento atividades que hoje são fundamentais. Então, não precisa mais, você vai fazer um autolicenciamento, que é isso que eu estava explicando agora há pouco, né? Aliás, algumas na área agropecuária não vão nem precisar licenciar, são isentas de licenciamento, ela diz. E aqui eu chego numa outra questão que também está dentro desse contexto do PL da devastação. Eu trago uma foto aqui dos chamados desertos verdes, né, que são as monoculturas do eucalipto, da acácia, e que são justamente uma realidade dentro do bioma Pampa, que ameaça o bioma Pampa. Todo mundo que pegar o carro e ir para a zona sul do estado, ir para a região de Triunfo, para a região de Taquari, para a região
Encruzilhada do Sul vai se avistar com enormes plantações de eucalipto e de acácia. E quem vem do interior, como eu venho, né, ou que conhece um pouquinho sobre a questão, sobre essa silvicultura, que é o nome técnico disso, né, sabe que essas árvores secam mananciais. Secam banhados. Tu quer secar um banhado? Planta eucalipto perto, né? Então, veja, uma cultura exótica, né? Essas árvores, elas não são locais. O pampa, ele não é composto por árvores da silvicultura, são árvores de uma outra qualidade, de um outro tipo. E esta atividade econômica, ela vem sendo cultivada, incentivada há muitas décadas. Houve um aumento nos últimos anos para o emprego na celulose, para empresas que produzem material de madeira aglomerada para móveis populares. Tudo isso é algo que nós sabemos e acompanhamos dentro da realidade do Estado, né? Mas vejam bem, se já estava complexo antes, agora com esse PL da devastação, a situação ela ganha uma camada a mais para nos preocuparmos, né? Então, a Xomenko, essa pesquisadora, ela é especialista no bioma pampa, e o bioma pampa, ele nos constitui aqui praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? Ela chama atenção para os prejuízos dessa proposta. E entre elas está a possibilidade do país entrar numa guerra fiscal para atrair projetos. Aqui ela fala, né? Óbvio que eu vou dizer, no meu estado eu vou te conceder um benefício para isso. Tu concede uma licença A, B ou C. Por isso eu falo que aqui no Pampa, então, vão correr frouxas, ou seja, vão né, ser liberadas assim as licenças no nosso estado, que foi bem ipsis literis, como ela falou. E ela alerta para que as características campestres do bioma dificultam a conservação e abrem um espaço ainda maior para essas monoculturas, né? E, inclusive, também atividades de mineração, é outra preocupação que ela levanta. Não é uma característica do Pampa a ocorrência dessas matas, tipo, né? Então, às vezes, as pessoas caem na falácia de dizer o Pampa não tem matas contínuas, então ele já é meio devastado por si, então tudo bem, sabe? Vamos cultivar com outras coisas. Não, o bioma Pampa ele tem essa característica, né? Não, posso continuar? Tá bom. Então, assim, as pessoas acham que o Pampa é um vazio ecológico, mas não é, né? Então, isso ela deixa bem claro. Então, esses questionamentos aqui todos, né, que a Xomenko faz, eles são muito pertinentes, porque essa falácia de que o Pampa, por não ter mata contínua, não ser um lugar assim que, como, por exemplo, comparativamente à Amazônia, né, tem uma característica de ter muitos animais assim que aparecem na mídia, que há uma divulgação assim mais forte, mas que o Pampa não utilizava a natureza como um suporte, mas também via sempre a natureza como um grande desafio. Em grande medida, os pré-socráticos fizeram isso. Né? Então, essa é uma primeira constatação geral, portanto, é uma constatação sobre a concepção filosófica de Hegel dividida em 3 grandes partes. Eu agora vou apresentar mais uma noção geral, que é a noção de processo. E, ao meu ver, ela nos ajuda a compreender o tema da crise climática, crise ambiental. Na metafísica, como nas abordagens da filosofia da natureza em particular, também nas abordagens sobre as obras do espírito, a história, a moralidade, a política, a arte, o conceito, termo muito utilizado por Hegel, ele se expressa sempre como um processo dinâmico e um processo que retorna a si. Né? O mesmo acontece com a natureza, porque quando Hegel desenvolve na sua lógica
aquilo que seria os elementos estruturais de tudo o que existe, né? Do ponto de vista natural e também espiritual, né? Esse processo ele aconteceria na natureza, né? Por isso, para ele, tudo que existe, existe num devir, num desdobrar-se, não de uma forma linear, constante. Nós sabemos que Hegel participou da mesma concepção kantiana, da Aufklärung, portanto, um otimismo muito grande em relação à intervenção do homem na natureza e a transformação dela para gerar condições melhores, né, de vida, entre aspas, ou efetivas também, mas não é um processo linear, constante, é um processo que se desencadeia através de momentos de regresso, também de estagnações e de retomadas. É sempre, no entanto, um ir adiante com essas dificuldades, né? Este movimento processual se dá de forma contraditória. O processo se desenvolve no mundo natural por decorrência de uma estrutura dinâmica, cuja direção consiste em aprimorar sistemas inferiores de organização em direção a sistemas mais complexos. Se nós olharmos, por exemplo, a filosofia da natureza dele, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, nós vemos que ela é dividida em, eu não vou entrar aqui em detalhes nas partes, mas a primeira começa com a mecânica, e depois com o reino mineral, onde... e na sequência o reino inorgânico, em geral, o mineral também faz parte, mas ele coloca outros elementos, e finalmente o reino orgânico, vegetal e animal. E uma constatação ao fazermos a leitura dessa filosofia da natureza é que há sempre um processo em movimento de instâncias se projetando para estruturas mais complexas, onde, por exemplo, a passagem do vegetal para o animal é muito bem marcada, e, sobretudo, a passagem do animal para o espírito, né? É lançado assim em termos de hipóteses. Não é que Hegel tenha antecipado Darwin com o evolucionismo, mas ele apresenta algumas possibilidades de se pensar o surgimento do humano a partir dessa condição de primatas evoluídos, né, mais evoluídos. Em segundo lugar, os processos aparecem na passagem das estruturas inorgânicas para as orgânicas, né? Aparecem também quando o cientista pesquisa e ele descobre que existem leis básicas, né? Newton é alguém que Hegel refere, que começou a apresentar e formular leis básicas, e depois leis mais avançadas que dependem dessas leis básicas, dessas formulações básicas. Há, sim, uma passagem também do processo do corpo para a mente, né? Então, a filosofia da natureza de Hegel visa tratar deste processo. Tem por finalidade pensar a inteligibilidade da natureza que se desdobra. Na época de Hegel, havia um predomínio da compreensão mecanicista e utilitarista da natureza. E Hegel se distanciou deste ponto de vista. Inclusive, a filosofia da natureza é uma das partes mais criticadas da obra dele. Por quê? Porque ele não tratou das leis formuladas pelos cientistas, sobretudo os físicos da época, né? Mas ele se interessou, sobretudo, pela dinâmica interna que estava presente nesse esforço coletivo, né?
nesse sentido, né, ele vai privilegiar o ponto de vista da concepção grega, e particularmente o ponto de vista aristotélico da natureza, com a interpretação teleológica, né? Isso se reflete sobre a racionalidade imanente da physis, né? O que os gregos denominavam de logos, né? O logos que ali estava se estruturando. Esse era seu interesse. E nele, a noção de processo nos remete à noção de um processo que se desdobra sobre si mesmo e se expande como uma racionalidade, como um logos imanente. Apresento uma citação da professora Márcia, do Rio de Janeiro, comentadora de Hegel, sobre o tema da natureza. Cito: a natureza só se revela a nós como um todo orgânico, e contém em si uma racionalidade, na medida em que nós, os observadores desta natureza, fazemos muito mais que apenas observamos passivamente a natureza para chegar a esta tão profunda conclusão. Fim de citação. Essa é uma passagem que a Márcia estabelece sobre a fenomenologia do espírito, pois, após analisar a dialética do senhor e do escravo, né, Hegel trabalha o tema do estoicismo, o ceticismo, a consciência infeliz, e, em seguida, ele começa a tratar da razão observadora. Ele entra naquilo que ele denomina uma razão que ainda está a meio caminho para chegar à reflexão que ela própria faz parte do espírito, que a atividade fundamental que existe é a atividade do espírito. Não que a atividade da natureza também não existisse. E é isso que eu vou agora apresentar um pouco com vocês, compartilhar com vocês algumas passagens da fenomenologia do espírito que tratam do orgânico enquanto uma dimensão que se estrutura de uma forma processual e que tem, portanto, uma dinâmica de um acabamento cada vez maior e melhor de si própria. O parágrafo 265 da Fenomenologia afirma o seguinte, cito: a substância orgânica como substância interior é a alma simples, o puro conceito de fim. Lembrem-se de Aristóteles, o telos, ou o universal. Isso é na linguagem do Hegel, né? Que em sua divisão permanece igualmente fluidez universal. Então, o orgânico com uma fluidez universal. E, por isso, se manifesta em seu ser como o agir, ou o movimento da efetividade evanescente. Não é que Hegel aponte na natureza algo que nela própria seria diferente do espírito. A natureza ela consegue preparar o espírito. Tá? Teilhard de Chardin, que vai numa dimensão religiosa, né, apontar para o fato de que, bom, essa passagem da natureza para o espírito, para o humano, ela se dá também como uma obra divina. Hegel não usa esses termos. Ele não chega a se referir a passagens bíblicas, por exemplo, não é? Bom, outra passagem, ainda no parágrafo 265. Aquelas primeiras propriedades orgânicas simples, vejam, tem propriedades orgânicas complexas, né? Então, as simples são
isso aqui é muito interessante, são 3. A sensibilidade, a irritabilidade e a reprodução. Continua a leitura. Essas propriedades, pelo menos as 2 primeiras, parecem, de certo, não referir-se ao organismo em geral, mas só ao organismo animal. O organismo vegetal só exprime, de fato, o conceito simples do organismo, que não desenvolve seus momentos. Então, Hegel tira, de uma forma estranha, no olhar atual, a sensibilidade e a irritabilidade, talvez, mas a sensibilidade, ele retira do vegetal, ele concede, ele retira a sensibilidade e a irritabilidade. Hoje diríamos, não, a irritabilidade não pertence ao vegetal, mas a sensibilidade, sim, bem como a reprodução. Né? E, então, a razão observadora na fenomenologia, a partir desse parágrafo 265, ela vai desdobrar uma série de explicações como é que se dá a, a, a irritabilidade. Tem um exemplo muito estranho. Você tem um monte de feno, é assim que Hegel descreve, você tem um monte de feno, tens um cavalo e um cachorro. Quem é irritado, quem é afetado pelo feno? O cachorro não. O cavalo, sim. O cavalo, porque ele encontra ali uma fonte de alimento. Bom, mas o cachorro vai ser afetado por um outro tipo de alimento. Né? Então, a irritabilidade é descrita, assim, em várias situações. Bom, uma outra passagem, no parágrafo 285, agora tratando do orgânico para mostrar que ele tem liberdade. Cito: essa liberdade é igualmente liberdade dos momentos mesmos. É sua possibilidade de se manifestarem e de serem apreendidos como aí essentes. E, como nessa liberdade são livres e indiferentes quanto ao exterior, assim também o são reciprocamente, porque a simplicidade dessa liberdade é o ser ou sua substância simples. Esse conceito, ou essa liberdade pura, é uma só e a mesma vida, embora a figura ou o ser para outro possa ainda armar muitos jogos variados. Aí ele termina e diz assim: é indiferente a esse rio da vida que espécie de moinhos ele faz girar. Fim de citação. Ou seja, mais 5, obrigado. Então, a vida ela vai girar muitos moinhos, né? Talvez nós estejamos cerceando o prolongamento desses moinhos que irão ainda girar, ou poderiam vir a girar. Bom, indo para a parte final. Então, agora eu vou argumentar um pouco o ponto de vista da passagem da moralidade para um aspecto que são os Hegel denomina que são os 7 grandes problemas, as 7 grandes figuras que impediriam uma ética, um sujeito que tem uma pretensão moral de agir de uma forma autônoma, à luz, sobretudo, do argumento kantiano. Né? Hegel, nessas 7 figuras, anuncia que há necessidade da eticidade, ou seja, a necessidade de participar de uma vida ética, um conjunto de valores presentes nas instituições, sobretudo como ele analisa a instituição da família, centrada no amor, da sociedade civil, que é o espaço da satisfação das necessidades e das interações, e, finalmente, o Estado. Mas, para entrar nessas figuras, ele diz assim, olha,
A consciência moral é precisamente, enquanto subjetividade formal, eu cito, o fato de se reverter no mal, condição em que ela é oposta à universalidade, é oposta ao bem, condição em que ela surge como o outro extremo frente à objetividade imediata. Bom, essas são algumas passagens em linguagem do Hegel, mas essa é a parte onde ele anuncia como é que essas figuras se apresentam. E eu não vou ler meu texto, mas ele anuncia assim, pelo menos vou ler, tratar de duas, né? Daí eu encerro. A primeira é a daquela consciência que se expressa da seguinte maneira: o mal é pervertido em bem e o bem em mal. Cito o parágrafo 140, diz o Hegel assim: esse é o vértice supremo da subjetividade do ponto de vista moral, pois ela consegue agir mal e com uma má consciência moral, como se não o fosse, como se não estivesse agindo dessa maneira. Né? Então, temos hoje também, por exemplo, a situação do desmatamento. Né? Vamos colocar fogo nas florestas para produzir pastagem para o gado ou para cultivo de cereais, a soja. Né? Então, há quem resolva, do ponto de vista moral, para si, olha, eu reconheço que estou fazendo um mal. Né? Mas eu estou agindo com a minha consciência de que o que eu estou fazendo é o correto, porque eu tenho interesses de ter renda de alguma maneira, eu tenho responsabilidades com a minha família, e etc. Né? Então, eu nem escondo o que eu estou fazendo de errado. Isso é o que acontece muito, por exemplo, nas terras indígenas de propriedade de comunidades originárias, né? Que poceiros tomam a posse e começam a cultivar, né, essas regiões. Bom, para finalizar, são 7, mas uma segunda figura que ele analisa é justamente a figura que consiste em afirmar para o interlocutor o mal como sendo bom. Ou seja, eu sou um poceiro, estou tomando a posse dessas terras de povos originários, mas isso vai fazer um bem para a nação, né? E pode fazer um bem para eles, porque esses povos originários podem vir a ter uma valorização das suas terras, se um dia eu perder elas, né? Ou virem a trabalhar aqui. Né? Então, não só promove o mal, como na figura anterior, mas camufla o mesmo como sendo bom. Trata-se, então, de uma postura enganadora, porque há uma inverdade que está sendo sustentada. E Hegel denomina, essa justamente é a figura da hipocrisia. Esse é o hipócrita, né? É o agente que se comporta ao promover o mal, justificando ele, né? De certa maneira, para si mesmo e para o interlocutor, né? Afirmando que o que ele faz é o bem. Bom, eu finalizo então com isso, né? Assinalando que após essas 7 figuras, né? Eu comentei 2. Ele apresenta, olha, só existe uma forma, né, de superarmos, digamos assim, uma ética individualista. Partirmos para uma ética, uma moralidade vivenciada nas instituições, dialogada, consensuada, e este seria, então, o caminho que eu encontro ou a contribuição que eu encontro na filosofia de Hegel para a justiça climática. Obrigado.
Então, colegas, professor Renato, professora Márcia, professor Marcelo, acompanhando online. Aberto para questões, temos alguns minutinhos para encerrar essa mesa da tarde, por favor. Eu teria uma pergunta para o professor Inácio, né? O artificial, como sendo produto do espírito humano, para Hegel, seria, então, parte da natureza? Ou teria uma... Qual que é a relação que ele dá para o artificial, né? Seria parte da natureza humana? Seria parte dessa segunda natureza? Ou não teria diferenciação entre o artificial e o natural? Como seria isso para Hegel? Bem... Uma voz? Bom, para Hegel, os humanos constroem artifícios, a cultura, a língua, a nossa linguagem já é denominada como por ele como algo artificial, né? Mas esse artificial ele tem a ver com a expressão que nós humanos, digamos assim, conseguimos colocar nesse lado natural, digamos assim, todos nós somos, nós provemos da natureza. Portanto, o que nós conseguimos acrescentar é os atos do espírito, diria o Hegel. Os atos do espírito, que são atos criativos, atos que vão, inclusive, digamos assim, se aproveitar da natureza, instrumentalizá-la, mas, ao mesmo tempo, são atos que, na minha leitura, chamam atenção para o fato de que existe uma imbricação muito forte entre atos do espírito e a própria natureza. Porque a dinâmica, diria Hegel, a dinâmica lógica, ela é a mesma, né? Ela é a mesma. Então, as contradições que se sucedem no meio natural, em certa medida, não são contradições tão diferentes daquelas que se sucedem no meio humano, com a criação das obras artificiais que nós criamos, né? Acho que, assim, uma última questão. Hegel insiste muito no fato de que uma alternativa na dimensão do chamado espírito absoluto, religião, arte e filosofia, né? Nesses níveis mais elevados é que nós conseguiríamos promover uma integração e, diria ele, uma Aufhebung, uma suprassunção mais efetiva. Obrigado também pela pergunta. Perfeito. Gelson, por favor. Eu queria agradecer aos colegas, foi muito interessante tudo que vocês falaram. Eu tive uma pergunta para cada um, tinha várias perguntas, mas enfim. Para o Marcelo, eu queria perguntar, Marcelo, por que você falou Bacon quando você falou do Descartes? Porque, quer dizer, essa noção da modernidade, e, né, essa ideia, né, do domínio da natureza, o Jonas, por exemplo, fala do programa baconiano, né? Então, todo esse resultado seria parte do programa Bacon, mais de Bacon, portanto, né, essa ideia de dominar a natureza do que essencialmente Descartes. Então, essa foi uma pergunta. E a outra é porque você ainda continua falando de antropoceno, o que você pensa sobre esses outros conceitos alternativos, como esse da Harvey, por exemplo, né, Tutuloceno, e outros que falam, por exemplo, em tecnoceno, outros falam em, enfim, capitaloceno, então tem uma série de alternativas, assim. Então, o que você pensaria dessas alternativas, assim, né? Eu sei que foge um pouco do que você disse, mas fiquei pensando como que a gente podia pensar essas alternativas. O que você teria a dizer sobre isso, né? Depois, Márcia, é um pouco nessa linha também. Eu não sei se o Agamben fala do piroceno, porque essa é uma outra definição para o antropoceno, né, que foi proposta, que é essa ideia justamente do fogo, né? Quer dizer, o fogo como essa era da indústria. Então, inclusive, o Jonas fala da tecnologia como um Prometeu desacorrentado.
E o Prometeu é quem roubou o fogo. Então, a instalação da Era do Fogo seria descrita como também uma parte de uma idade, uma nova idade, sei lá, um novo momento da história. Eu não sei, era mais uma curiosidade para saber se o que você pensa disso e se o ao falar do fogo, né? Eu pensei muito porque o Michael Marder, que é um amigo nosso de Portugal, que escreveu um livro sobre trabalho com filosofia vegetal, etc. Ele escreveu um livro recentemente sobre o piroceno. Inclusive inspirado nesse problema da devastação do fogo com as florestas, que você mesmo levantou, né? Então, eu fiquei pensando se nesse livro o Agamben, porque eu não sou realmente leitor do Agamben, se tem alguma coisa. Professor, eu achei muito boa essa. Recentemente, eu andei lendo o Hegel por causa da questão da planta, do vegetal. A gente fez um curso lá um dia sobre isso, foi muito interessante. Mas será que eu entendi certo que existe uma certa subjetividade da planta? Era uma tentativa de compreender isso. Entre aspas, subjetividade. O que eu poderia falar sobre planta do ponto de vista do espírito? Quer dizer, existe na planta algum nível de espiritualidade para o Hegel? E a outra questão é, qual que é o lugar da tecnologia na filosofia do Hegel? Tem alguma, nessa leitura da natureza, a tecnologia como expressão, por exemplo, do espírito humano? Existe alguma preocupação do Hegel em relação a isso? Ótimo, vamos na ordem. Marcelo, primeiro, por favor. Muito obrigado. As duas questões são bem pertinentes. Esse é um projeto ainda em andamento e a primeira versão dele eu disponibilizei online no ResearchGate. E agora eu estou tentando modificar um pouco o texto, mas na primeira versão faço também uma pequena alusão ao Francis Bacon, também com a ressalva, né? A passagem de Descartes ela é representativa de uma maneira de se conceber a nossa relação com o mundo natural, mas disso não se segue que Descartes sozinho tenha concebido isso. Eu faço todas essas ressalvas e encontrei algumas passagens também de Bacon que seriam representativas, mas eu concordo, assim, talvez haja inclusive outros autores desse período que pudessem ser representativos desse modo de abordagem. Eu tenho visto também várias variações da palavra antropoceno, capitaloceno e coisas desse tipo. Não vejo nada de errado, não sou contra neologismos, mas no caso de antropoceno havia uma conexão clara entre Holoceno, que literalmente, né, Holoceno significa a época mais recente, essa foi a designação que apareceu na geologia do século XIX, e aí surgiu também essa ideia de que haveria ainda alguma coisa após o Holoceno que seria o Antropoceno, quando o ser humano começa a intervir massivamente na natureza. E, bem, aí Capitaloceno e outras designações desse tipo, elas perdem aí de modo bastante forte essa conexão, né? Fica uma conexão muito mais vaga com o conceito mais fundamental da geologia, mas, como eu disse, não tenho nada contra a neologismo desse tipo. O que eu tentei frisar bastante, no entanto, foi essa ideia, né, de que é a ideia do antropoceno para deixar claro que respeitar os colegas e as colegas da outra área, que é a área eu tive de ler um pouco, fiquei bastante fascinado, mas, a rigor, não existe o antropoceno nesse sentido, né? Mas existe a ideia do antropoceno. Obrigado, acho foi bem um ponto, sim. Obrigado. Obrigado. Gelson, muito obrigada pela tua questão, acho ela extremamente instigante, e eu vou fazer uma apropriação selvagem do termo piroceno, certo? Agamben, ele não se vale dessa terminologia objetivamente dentro da obra dele, tá? E por que eu digo que eu vou fazer uma apropriação selvagem? Porque se a gente pensar que o fogo, ele destrói um ecossistema e ele suspende o funcionamento normal desse ecossistema, certo? Porque ele vai ali matar animais, ele vai inutilizar a terra por um bom período, ele vai queimar os vegetais, então ele vai suspender uma ordem normal de funcionamento desse ecossistema. Bem, se nós pensarmos nessa perspectiva, a gente consegue fazer uma aproximação selvagem nesse sentido com o conceito de estado de exceção, que é nada mais, nada menos do que um expediente jurídico previsto constitucionalmente, portanto, ele está dentro do ordenamento jurídico, né, das constituições,
mas ele é usado em casos muito pontuais de suspensão do regramento normal jurídico para atacar aí determinadas coisas específicas. E qual é a grande crítica de Agamben, né? Ao uso indiscriminado do estado de exceção, que ele termina virando norma. Então, o estado de exceção, eu tenho um orientando que usa uma metáfora muito bacana, o Alexandre Francisco, ele diz que o estado de exceção é aquele saquinho de veneno guardado no corpo. Né? Se ele for usado com parcimônia, como é o princípio da vacina, que usa o anticorpo para atacar aquela doença que ele quer prevenir, né? O uso vai ser adequado. Ele vai estar dentro de uma determinada medida que funciona. Agora, se esse saquinho de veneno, uma vez rompido, se perde, nós temos aí uma exceção que vira norma, e nós já vimos isso ocorrer muitas vezes. 12 anos em Weimar, né, com o nacionalsocialismo operativo constitucionalmente. Então, o Holocausto ocorreu dentro da lei, o que é escandaloso e paradoxal. Então, eu faria essa aproximação, Gelson, de uma maneira, assim, muito aqui, rápida, né, do que me surge, do que me provoca essa tua questão. O piroceno, ele é um estado de suspensão da normalidade de um ecossistema, assim como o estado de exceção suspende a norma, a lei, né, juridicamente falando, para colocá-la como uma exceção que impera enquanto algo operativo na normalidade. Então, eu responderia dessa maneira. Obrigada. Muito obrigado, Gelson, pelas perguntas. Eu começo pela planta. Eu tenho uma passagem aqui da fenomenologia que eu agora pensei, né, que é a seguinte. Ele não fala especificamente sobre a planta nessa passagem, mas ele fala do orgânico onde está a planta incluída. Bom, a primeira noção é, no 291, ele fala assim, bom, o orgânico possui uma negatividade pura. Possui não, ele é uma negatividade pura. Aí, no 341, bem mais adiante, ele diz assim, o processo do orgânico é livre somente em si, mas não para si mesmo. O ser para si de sua liberdade emerge no fim. Ou seja, é para o espírito, é para o ser humano que consegue saber como é que essa liberdade vem sendo desenvolvida. Né? Então, aí ele conclui dizendo, volta-se, pois, a razão observadora para essa sabedoria do orgânico livre, né? Mas que ele tem um fim em si, mas não para si, é um fim, ou seja, não é um fim autoconsciente. Claro, afinal, as plantas, eu comecei a ler A Vida Secreta das Árvores, é um baita livro, não é? Trata do tema que se as árvores se comunicam, se elas cuidam dos seus filhos, se elas têm memória, se elas se defendem de predadores, né? Então, o Peter Wohlleben, ele diria assim, as árvores, elas têm essa capacidade porque na visão dele, elas têm uma cognição, tá? Muito mais desenvolvida do que nós imaginávamos, e elas projetam estruturas novas de auto-organização. Tá? O Hegel diz que não. Que quem consegue... Há uma liberdade interna na ação dessas plantas, mas é só o homem que consegue entender e ver para onde é que está indo. Né? E com relação à técnica, sendo mais rápido agora, mais breve, Hegel está saudando a técnica, sobretudo ele encontra nos mecanismos de produção, ele trata da economia, ele encontra a divisão do trabalho e a utilização do maquinário, né, das máquinas,
como sendo uma forma de produzir mais bens, né, para as necessidades humanas. Então, ele também julga que a técnica não vai conseguir solucionar tudo, porque tem um momento que ele fala dos projetos de colonização para a América. Muitos alemães estavam sendo... Bom, ele morre em 1832, né? 1824 chega a colonização alemã aqui em São Leopoldo. Isso. Né? E ele diz que essa é uma forma de distribuir renda, de dar uma vida mais livre, né? Para alcançar estágios de liberdade maior. Né? É isso, então. Bom, pessoal, terminamos, então, a banca da tarde. Queremos agradecer aqui ao professor Marcos.